vez uma bonita princesa, muito calma e reservada, que vivia num lindo palácio na rua do mensageiro oficial da cidade. Ela falava tão baixinho, que todo o reino achava que ela tinha um problema nas cordas vocais. Mas desde cedo ela chocou toda a gente. Certo dia, ela bradou com voz de leão: Ana Cláudia! E toda a gente ficou chocada com a voz que a princesa afinal tinha. Ação! Nesse tempo, a princesa e uma amiga padeciam ambas de um mal que assolava a cidade. Tinham a mania que eram crescidas. Num certo dia invernoso, as duas meninas foram para a montanha, para a neve. Foi aí que fizeram uma importante aprendizagem para o resto das suas vidas. Aprenderam o que era o cóccix. O cóccix é um ossinho pequenino no fundo das costas, onde antes, tal como noutros mamíferos, existiam caudas, e que não serve para muito mais além de doer muito quando se tenta aprender a fazer snowboard. Depois do momento didático das férias, a princesa e a menina julgavam estar a salvo de mais intempéries. Mas foi então que tudo aconteceu. Entre montes de neve e vias de skis, eis que encontraram um sábio professor que muito lhes tinha ensinado nesse ano sobre terras distantes e populações desconhecidas. A visão de tal criatura foi quanto lhes bastou para rapidamente engendrarem um plano de fuga, e entre pranchas, luvas, gorros e cascóis, lá arranjaram forma hábil de escapar à companhia, entre muitas gargalhadas. Acomodaram-se na cadeirinha e aí vamos nós. Durante a curta viagem, longa foi a dissertação, um tanto ou quanto histérica, como só duas meninas com 14 anos saberiam ter. A princesa e a amiga chegaram então ao seu destino, a estação intermédia onde elas haveriam de descer. Muito educadamente disseram com licença ao Francio encostado na outra ponta da cadeira e 1, 2, chão, como não poderia deixar de ser. E foi assim, estateladas no chão, que vem aproximar-se o sábio professor que de forma divertida lhes pergunta: então meninas, por aqui? Acrescentando depois: muito bem, já conheceram o meu filho? É aquele ali à frente que ia convosco na cadeira. Bem, até depois, portem-se bem. Escusado será dizer que as duas amigas enrubesceram de vergonha e ainda hoje se riem, mais de 10 anos envolvidos do proferido momento. E não, a topografia dos Pirineus não saiu no teste. Ainda nessa época, mas na estação estival, a princesa juntou-se a outra amiga e juntas acamparam à molhada com os amigos. Um dia decidiram fugir com o grupo fixe e foram enfardar croissants e batidos, fazer mergulho em seco com palhinhas estradas fora e trocar mimos enquanto se sentiam os reis da pequena praia. Ainda receberam olhares de inveja quando voltaram, mas não quiseram saber. A princesa e a amiga foram também apelidadas de Pequena Wee, quando uma sábia professora que ensinava a língua estrangeira das distantes Américas decidiu sentá-las uma ao lado da outra, já que a princesa falava demasiado baixo. Por isso deveria achar que as amigas podiam estar à conversa à vontade, que ninguém ouvia. A professora de Fisicoquímica, coitada, já não teve tanta sorte, quando a juntou a dois destemidos cavaleiros, o Filipe e o Gonçalo, e a conversa não tinha fim. Foi também juntas que desvendaram o segredo dos Filigontac, enquanto a princesa escoltava a amiga até a sua casa, ficando depois horas a falar nas escadas do seu prédio com Filipe, o cavaleiro, a escorregar pelo chão. Um dos passatempos preferidos da princesa e de uma donzela sua amiga era tomar banhos de sol no castelo da amiga dos mergulhos secos com palhinha. Lá passavam tardes inteiras. Numa certa tarde, uns meninos que se deleitavam com banhos de piscina e que divertida e despreocupadamente saltavam para a água, estavam molhando tudo e todos. As crianças eram adoráveis, mas começavam a incomodar os demais banhistas, pelo que a sua mãe os advertiu para esse facto, falando em espanhol. Na sua característica voz doce e baixa, a princesa proferiu nesse momento aquela que ficaria marcada na história como a melhor frase de sempre: "Oh, ninhos!" Desde então, em momentos de deleite que são interrompidos por crianças pouco contidas, surge a expressão "Oh, ninhos!", seguida de um momento de riso sincero. Outro dos seus passatempos favoritos incluía passear-se pela zona nobre da cidade, nas colinas do castelo, perto de um local onde um costureiro muito conhecido fabricava roupas com a marca USA.
Essas roupas eram calças, e dada a idade do senhor, o seu estabelecimento era conhecido pelo reino como as calças do velho. Um dia, a princesa concluiu que o dito velho era parente de uma donzela sua amiga, pelo que com ela tirou uma fotografia para tentar pedir um desconto. Não alcançou o seu objetivo, mas não saiu de mãos a abanar, tendo ganho 5 moedas para um lanche e uma pequena redução no preço final do produto. Dado que o jeito para negociar não logrou grande sucesso, a princesa tornou-se perita em banhadas. Conseguiu obter uma onça de vodka nos anos da Plebeia Luísa, a enorme reserva de Nutella do banquete do Palácio Cor-de-Rosa, na Grécia, a pulseira mais cobiçada de toda a Croácia e mesmo cheesecakes. Das festas de outras rainhas, mães das princesas suas amigas. Às vezes era preciso chantageá-la com a foto em que ela estava com cara de elfo a ver se acalmava. Com outra fiel companheira, a princesa passou bons momentos, criando diferentes nomes para cada uma. Bufapum são memórias passadas, surgidas na requintada Sala 9 da não menos imaginativa Túlia, que por achar que o assunto Cocó não devesse ser assunto tabu, resolveu apelidar um grupo de diferentes amigas de conceitos derivados do mesmo. E assim se principiou uma bela amizade. Na altura em que as outras princesas do reino falavam de período, depilação e namorados, mas em que as duas amigas tinham passado a falar de Cocó. Será agora a altura de dizer que a alcunha dessa fiel companheira sempre foi camuflada por ser olhinho? É verdade. Pouco tempo depois dessa época conturbada, a princesa e a amiga passaram a frequentar outro local de aprendizagem, que as obrigava a dar um par de passos mais longos. Como o que interessa é o caminho e não o destino, é verdade, elas faziam-no sempre sem qualquer pressa, razão que lhes valeu a nova alcunha dada pela Ana. Desta feita de alforrecas terrestres. É verdade, ainda hoje lhes vale. De vez em quando proclamam essa bela façanha. Por alturas da passagem para o novo estabelecimento de aprendizagem, a princesa e a amiga costumavam faltar às aulas para, em pleno inverno, irem à praia com os príncipes mais velhos que as iam buscar nas suas carruagens reais, como se ambas fossem as mais poderosas princesas do reino. Também nessa época, era já uma princesa de requintados gostos. Dizia pouquíssimo, tinha maneira expressa em casa, usava aparelho há 7 anos e a cerveja preferida dela era a Heineken. Tinha muitas discussões nerds sobre o Sexy Cidade, Star Wars, música no coração e fazia coisas intituladas Which Harry Potter Character Are You? Nesse tempo de aventuras amorosas, das classes que dividiam o reino entre populares e não populares, a princesa destacava-se. Segundo a norma social, as princesas eram vistas por todos como as mais bonitas e todos as queriam conhecer para levar ao baile real. Uma donzela chegou ao reino, vinda de terras estrangeiras, e pouco conhecia os costumes locais. Percebia que as princesas eram adoradas, engraçadas e queria ser como elas. Mas por vezes eram demasiado dramáticas e pensavam muito em vestidos. Foi então que a donzela conheceu a princesa Teresa, a princesa que fora adorada pelo cavaleiro que lhe fora prometido. Com ela passou muitos momentos inspiradores e divertidos. Com ela aprendeu que para ser princesa não era preciso ser dramática e extravagante, bastava ser sincera, tranquila e saber o que queria. Passaram bons momentos juntas, até descobriram, em cumplicidade, aquela especiaria pecaminosa que os príncipes traziam das distantes ilhas. A princesa, para além de bonita, sempre foi muito curiosa. Curiosa para conhecer o mundo, curiosa para tentar perceber os casais que se formam em certa noite no Goodnight Hostel, curiosa para decorar as músicas da Miley Cyrus, mas, especialmente, para responder à pergunta What happened to Andre? Curiosa e engraçada,
Desde cedo, a princesa andava lado a lado com o seu El. Juntas faziam rir o reino inteiro. Numa terça-feira chuvosa, no João Bar, a princesa decidiu beber uma poção mágica de vinho com mostarda. Mais tarde, ela ficou tão, mas tão forte que conseguiu levar o seu El nos braços de Itália até a Holanda. Uma outra característica da princesa era a sua enorme generosidade. Graças a ela, uma donzela ficou a conhecer o Dave Matthews e, em troca, a princesa ficou a conhecer Jack Johnson. A partir daí, Dave Matthews, Jack Johnson e Ben Harper passaram a ser os artistas que as aproximavam. Exceto quando, em momentos de lazer, a princesa, para invejar a donzela, enviava mensagens escritas dizendo algo do género: "Estou a 10 metros do Ben Harper." Aí a donzela não sentia grande admiração pela princesa. Em compensação, a princesa esforçou-se para realizar um dos maiores sonhos da donzela de andar no coche dos homens recoletores do lixo, ainda que sem sucesso. Outra das suas grandes características era fazer sempre os melhores bailes de aniversário. Entre reuniões geniais no meio de Itália, até lutas de pistolas, que culminavam com o artesão de gelados a abrir em sua honra, passando por encontros no seu palácio com 100 coquetéis diferentes. E o reino também gostava dela porque ela ensinava muitas coisas. Ensinava a comer bagels com Filadélfia, a abrir onças de vinho sem saca-rolhos, ou quais eram os melhores sabores da Ben Jerry's. Ensinava ainda a beber spritz no Fly, ou o que são Reese's. Além disso, era muito erudita. Ensinava também a beber spritz no Fly, ou o que são Reese's. Além disso, era muito erudita. Sabia que a plebeia Emma Watson responderá a uma pergunta de um escriba da Brown University e que alguém gritara: 10 points for Gryffindor! Apesar de todas estas virtudes, a princesa pecava muito por ser muito preguiçosa. Nas aulas de educação física procurava sempre fazer a atividade que desse menos trabalho. A única aula que lhe deu algum tipo de motivação foi quando, juntamente com a donzela, foram almoçar a uma floresta mágica num local chamado Colombo, com o dito professor. Nestas mesmas aulas, floresceu outra amizade entre a princesa e uma romana gordinha. Perante a ordem do professor para correr à volta do campo, para aquecer, as duas amigas andavam bem devagar e passavam o tempo todo a falar de comida. A seguir às aulas de educação física, deliciavam-se com doses de batatas fritas com molho da mesma floresta mágica. As noites eram passadas a comer brownies. A romana sofre atualmente de colesterol alto e culpa a princesa pelo seu destino cruel. Apesar disso, e apesar da distância que as separa, a romana gordinha nunca deixou de gostar dela nem um bocadinho. São romanas, são gordinhas e com muito orgulho nisso. Dada a sua preguiça crónica, a princesa começou a mostrar sinais de fastídio ao terceiro dia do Interrail, alegando estar farta de fazer turismo. As donzelas amigas ainda tentaram arranjar um Summer Love, mas do que ela realmente gostava era de passar uma tarde inteira num centro comercial de Bangkok a tirar fotografias às casas de banho. Mas tinha sempre boas ideias e histórias ainda melhores. Tomava banquetes de Ucal no aeroporto, voltava de Moçambique com histórias de viagens intermináveis, provava grilos e vinha contar que sabiam a fritos. E depois arranjou um Blackberry. E após um momento preocupante de obsessão, começou a rentabilizá-lo. Enviava boas novas e imagens de Marbella, da Bélgica, de Madrid e da Suíça. Informando que está em festas de estalagens com motores mecânicos. Por entre as suas viagens, conta-se uma para terras neutrais, onde viveu com o seu príncipe durante um ano. No término desse ano, a princesa recebeu a visita oficial de duas donzelas, que entre mergulhos no rio e cervejas locais a 8 moedas cada, a ajudaram a arrumar os seus pertences para mais uma vez partir. No processo, as donzelas entretiveram-se a vestir os despojos da princesa, que displicentemente os atirava para fora da sua arca. Ainda hoje as donzelas enverbam com orgulho as peças assim largadas, conservando para sempre nelas a memória da princesa tão perto dos seus corações. O apelido da princesa, que derivava de um importante escritor antigo cuja obra a princesa e as donzelas estudaram com os seus sábios ensinadores, irá dentro em pouco mudar. A princesa será endereçada enquanto Madame Rubio
O título francês foi concedido em homenagem aos passeios noturnos da princesa por Paris, de baguete e cerveja na mão. Com assim título, a princesa era e será sempre a melhor companhia para quando a Agripina está de visita, para a terapia de bairro alto necessária quando um relacionamento acaba a sério, ou para passeios perdidos por Lisboa. Era e será sempre a melhor companhia para um lanche na esplanada de praia do Guincho, completamente soterrada em areia, ou para conhecer brasileiros loucos no bairro alto. Era e será sempre a melhor companhia para beber cerveja no chão. De Barcelona, de Bruxelas, de Londres, de Bangkok, de Amsterdão, de Pádua, do Oktoberfest, de Copipi ou de quaisquer outras terras e reinos distantes. Parabéns. Parabéns! Uma imagenzinha para os teus anos. Beijinho.